infecções em ortopedia. Lembrar das infecções mais superficiais, né? Por exemplo, uma infecção no leito ungueal, infecção de pele, erisipela, celulite, mas também lembrar das infecções mais do aparelho locomotor propriamente dito, principalmente artrite séptica e osteomielite, né? Só aproveitando o gancho, osteomielite, lembrar de dois tipos de paciente. Aquele paciente adulto que teve uma fratura prévia, teve colocação de placas, pinos e uma fratura exposta e que acabou evoluindo para uma infecção e fica uma infecção latente. Essa é a osteomielite do adulto, às vezes ele é imunocomprometido, baixa a resposta do sistema imunológico. E você tem a osteomielite hematogênica aguda, que é aquela osteomielite, aquela infecção na criança. Esse é o principal exemplo aí de osteomielite, lembrar desse caso aí. Então, falando aí, infecções de ortopedia, né? Bom, uma das urgências ortopédicas é a artrite séptica, ou pioartrite, né? É uma infecção articular, né, bacteriana, que pode levar à destruição da cartilagem, luxação, subluxação, isso assim, em torno de 24, 48 horas, por isso que é uma urgência ortopédica. Tem que agir, tem que diagnosticar precocemente e partir para o tratamento, senão em poucas horas há uma destruição da cartilagem, é o que a gente não quer, né, dentro de uma articulação. Da mesma forma que a osteomielite hematogênica aguda, lembrar dessa forma na criança, o diagnóstico e o tratamento precoce é essencial no prognóstico. Essa criança, eu não lembro a idade dele, mas deve ter o quê, uns 5 anos, mas nos últimos 5 dias começou a ficar com sinais sistêmicos de a criança mais quietinha, com adinamia, perda do apetite, episódios febris não medidos pela mãe. Então, sinais sistêmicos e sinais locais. Você pode observar aqui na região do cotovelo à direita, tem um edema, a pele está mais brilhosa, provavelmente ao toque vai ter uma hipertermia, né, um aumento de temperatura local, e a criança ela já não tinha uma mobilidade ativa, né, uma flexo-extensão ativa, a criança ela já não fazia isso. Isso aí a gente chama de pseudoparalisia. Talvez esse é um dos exames mais assim fidedignos no exame físico para você determinar, será que essa articulação está comprometida? Será que é uma artrite séptica? Será que é uma osteomielite hematogênica aguda dos ossos próximos ao cotovelo, ou húmero distal, ou unirádio proximal, que está evoluindo aí com o comprometimento dessa articulação? Então assim, você tem que sempre lembrar na artrite séptica ou osteomielite hematogênica aguda, nesse caso. Essa criança de base, ela apresentava anemia falciforme, que também dá um germe, tem uma prevalência maior por um germe, que a gente vai comentar mais para frente. Então, uma criança dessa, você tem que, sem história de trauma, né, você tem que pensar ou artrite séptica ou osteomielite hematogênica aguda, né? Beleza, outros casos de infecções, né, por exemplo, às vezes a artrite séptica no joelho, às vezes artrites, né, que são inflamações que dá nas articulações, por exemplo, artrite reumatoide pode dar uma artralgia aí nas interfalangianas proximais dos dedos, mas aqui você não vai ter sinais sistêmicos, né, de febre, ou até mesmo sinais locais de hipertermia e tal. Infecções paroníqueas, né, infecções ungueais, ou então se é só uma artrite, um processo inflamatório localizado, sem ser um processo piogênico, né, bacteriano. Então a gente vai aprender agora a diferença, né, para fechar o diagnóstico. Então a epidemiologia da artrite séptica é mais comum aí na primeira década de vida. Lembrar que no recém-nascido e logo nos primeiros anos de vida, o quadril geralmente é mais envolvido, o que é bem mais difícil o diagnóstico, né? E na criança, mais adolescente, tal, o joelho. Que mais? A articulação do joelho. E nos adultos, lembrar que geralmente aí seja um processo infeccioso articular, ou osteomielite no adulto, você vai pensar mais num comprometimento do sistema imunológico, doenças sistêmicas, crônicas, artrite reumatoide, diabetes, gota, né, um processo reumático.
Bom, o agente etiológico das infecções, sempre lembrar o principal agente, independente da faixa etária, é sempre o Staphylo aureus, né? É lógico que no neonatos, além do Staphylo aureus, você tem que pensar no Streptococcus agalacti, de 1 a 5 anos, além do Staphylo aureus, da Haemophilus influenzae, maior que 5 anos, Streptococcus do grupo beta hemolítico. Isso aí te ajuda a direcionar o antibiótico empírico, que inicialmente você vai iniciar na criança, você ainda não isolou o germe, então você já tem aí uma predileção. Por exemplo, aquele menino com anemia falciforme, além de você entrar com antibiótico que cubra o Staphylo aureus, você tem que pensar em salmonela também. E adultos com vida sexual ativa, Neisseria gonorreia. Bom, quais são as vias de contaminação aí de você ter aí uma artrite séptica? São basicamente 3. Bom, por inoculação direta, que é mais raro, mas às vezes você pega alguns adultos com distúrbio mental, às vezes eles auto-injetam dentro da articulação para promover infecções, a gente já teve alguns casos desses. Então, inoculação direta, entra a bactéria diretamente na articulação, pode evoluir para uma artrite séptica. Existe a via hematogênica, que você tem uma bactéria circulante na corrente sanguínea e aí ela acaba se alojando dentro da articulação. Isso aí seria uma via hematogênica, uma artrite séptica, por exemplo, no adulto. Agora, na criança, lembrar desse mecanismo de via de contaminação, que é por contiguidade. Geralmente na criança, que pode ser o caso daquele cotovelo ali, você tem inicialmente igual aqui na foto do quadril, por exemplo, inicialmente você tem um foco de osteomielite hematogênica aguda. A osteomielite hematogênica aguda, ela sempre inicia-se na metáfise proximal ou distal dos ossos longos, certo? Então, em vez de você começar um foco infeccioso diretamente na articulação, você começa na região metafisária, que é onde inicia uma infecção óssea, a osteomielite hematogênica aguda. E aí começa o processo infeccioso e a supuração, né, do contingente bacteriano, de secreção purulenta, ela cai para dentro da articulação. E aí sim se acaba evoluindo para uma artrite séptica. Então, geralmente assim, é difícil no diagnóstico clínico você diferenciar, será que é uma artrite séptica isolada? Será que é uma osteomielite hematogênica aguda que está evoluindo para uma artrite séptica? E vocês vão ver que para fazer essa diferença, já é no centro cirúrgico fazendo uma punção, né? A gente vai falar isso mais para frente. Então, por contiguidades, geralmente você tem uma osteomielite que evoluiu para uma artrite séptica. Essa regra, assim, ela tem exceções e, graças a Deus, a principal exceção é o joelho, que é a forma mais comum de começar uma artrite séptica. Isso aqui esse slide mostra que, assim, é um detalhe que é mais para especialista, né, em ortopedia, mas, por exemplo, o joelho, devido à anatomia da cápsula ser, a fise de crescimento ser extracapsular, a fise de crescimento também é uma barreira, né, para um processo infeccioso. Na metáfise, ela não deixa cair para dentro da epífise da superfície articular. Então, geralmente, uma osteomielite hematogênica aguda no joelho, ou na tíbia proximal, ou no fêmur distal, ela não evolui para uma artrite séptica. Você entendeu? Geralmente, mas clinicamente é difícil você fechar esse diagnóstico. Mas geralmente ela não evolui para uma artrite séptica, por causa da diferença anatômica da fise, ela está extracapsular. Diferente do quadril, em que você tem a fise de crescimento, ela está dentro da cápsula, intracapsular, né? Então uma osteomielite na metáfise proximal do fêmur, quando ela tem um sequestro ósseo e ela expulsa aqui pelo periósteo, a bactéria ela está dentro da articulação. Então é bem mais difícil o diagnóstico. Mas isso é um detalhe anatômico bem específico. Graças a Deus, a maioria das infecções é no joelho, que é mais fácil o diagnóstico e o tratamento. Imaginem você puncionar, se você suspeita de uma osteomielite hematogênica aguda na tíbia proximal, próximo do joelho,
que a clínica é semelhante a uma artrite séptica no joelho. O diagnóstico, por exemplo, para fechar o diagnóstico, seria uma punção óssea ali na região metafisiária. Se sair pus ali na metáfise, é infecção óssea, né? Lógico que você vai mandar um fragmento para análise, laboratório. Mas é bem mais fácil você puncionar um joelho do que, por exemplo, o quadril, por exemplo, né? E olha a sequela aí de uma urgência ortopédica, no caso a osteomielite hematogênica aguda, que a gente no quadril não sabe até então se é uma artrite séptica ou não. Geralmente, quando você tem uma destruição óssea, olha a destruição óssea aqui na metáfise proximal, já não há uma epífise bem formada, diferente do quadril à direita, né? Isso aqui já é uma sequela. Geralmente isso aqui é com 2, 3 semanas para você ter essa visualização aí de alteração radiográfica. Aqui comeram bola, não fecharam o diagnóstico, não suspeitaram e aí está evoluindo. Com certeza essa aqui é uma articulação comprometida, por isso a importância de saber o diagnóstico, lembrar das infecções osteoarticulares. Só um detalhe, inicialmente uma infecção, seja artrite séptica ou osteomielite hematogênica aguda, o raio-x é normal, não tem alteração radiográfica, entendeu? Para ter alteração radiográfica, acho que acima de 30, tem que ter aí uma destruição óssea da mineralização acima de 70, acho que é 30 ou 70%, não me lembro. Então, de início, com uma infecção, você não tem alteração radiográfica, isso é super importante, às vezes é explorado em provas. Veja outros casos aqui, olha como há um espaçamento maior aqui na região do ombro esquerdo. Está difícil de visualizar na radiografia, mas um abalamento, lesões líticas na metáfise proximal. Bom, qual é o quadro clínico, né? Então, lembrar daquela criança, do cotovelo, é uma dor articular rapidamente progressiva, febre, mal-estar, calafrios, recusa de usar ou de deixar de examinar o membro, a criança não deixa se examinar o membro acometido, limitação grave do membro afetado com pseudoparalisia, uma dor intensa e uma dor, principalmente a mobilização passiva. O médico, o examinador vai lá, tenta fletir, estender o membro, a criança não deixa, tem muita dor. Você tem que suspeitar de uma ou artrite séptica ou uma osteomielite hematogênica aguda. Sinais locais, né? Aumento de volume, hipertermia e, resumindo, aí, dor, restrição da mobilidade, edema, hiperemia e derrame articular, uma posição antálgica. Essa posição antálgica, gente, quando você tem aí um derrame articular ou por só um processo inflamatório ou por uma secreção purulenta, a articulação ela distende, a cápsula fica distendida e acaba toda a articulação ela tendo um grau de flexão em que ela comporta o maior volume possível. Isso aí a gente chama de posição antálgica. Por exemplo, o cotovelo é uma semiflexão de uns 15 graus, o joelho também uns 15, 30 graus de flexão. O quadril na criança geralmente é inflexão e abdução do quadril. Então, um recém-nascido, por exemplo, que começa com sinais sistêmicos, sinais sistêmicos de infecção, e você vai ativamente buscar mobilizar as articulações, e você nota que o quadril está em flexão, rotação externa, tem um bloqueio da mobilidade, ou o recém-nascido reage à dor, você tem que suspeitar ou de uma artrite séptica ou de uma osteomielite hematogênica no quadril. O diagnóstico, bom, você suspeitou, lembrou, no pronto-socorro principalmente, liga para o ortopedista, fala, ó, eu estou na suspeita aí de uma artrite séptica, é uma urgência ortopédica. É lógico que se você quiser fazer a punção, você até pode fazer, mas geralmente é o ortopedista que faz, mas você tem que saber pelo menos a continuidade do tratamento. A suspeita de uma artrite séptica, de uma infecção articular, diante da suspeita, primeira coisa, fazer uma punção. Você tem que puncionar essa articulação. Por quê? Se sair pus nessa punção, é artrite séptica, né? Qual é o tratamento? A gente sabe que o tratamento é levar para o centro cirúrgico e fazer uma artrotomia, uma liberação, abrir essa articulação, remover a maioria do processo de secreção purulenta, lavar, diminuir esse contingente bacteriano, coletar culturas,
amostras ali da membrana sinovial e mandar para o laboratório para tentar isolar o germe, né? Mas você está na suspeita. Primeira coisa, punção. Se sair pus, ok, é artrite séptica. Se não sair pus, não dá para excluir, falar, ó, não é uma artrite séptica. Então você faz uma análise do líquido sinovial, certo? Você vai encaminhar, são 3 amostras. A primeira amostra você vai mandar para a cultura, para ver se há um crescimento bacteriano. Só que esse resultado leva aí uns 5 dias em média, né? Vai demorar, mas você precisa de um dado momentâneo, agora, para definir a conduta desse paciente. Você vai só observar ou se você vai levar para o centro cirúrgico fazer a artrotomia. A citologia, se tiver leucócitos elevados, mais que 50 mil células por milímetro cúbico, sendo mais que 90% polimorfo nuclear, você está vendo a citologia, ou a bioquímica, né? Bactéria, ela precisa de energia, e a fonte mais rápida aí, energética no nosso corpo é a glicose. Então, se o nível de glicose nesse líquido sinovial tiver menor que 50 miligramas por decilitro, ou menor, acho que é 1/3 ou 2/3 que é a glicemia plasmática, é um indicativo aí que você está diante de uma artrite séptica. Se der positivo um desses critérios, ou mais desses 2 critérios, levar para o centro cirúrgico. Na dúvida, leva para o centro cirúrgico, artrotomia e lava bastante. Existem exames subsidiários, né? Mas que às vezes você está em um caso em dúvida, você pode lançar a mão de um hemograma para ver se se o paciente está com leucocitose, aumento de PCR, VHS, hemocultura, só 30% de positividade numa infecção, né? Raio-X, lembrar que raio-X de início não dá alteração, né? Ultrassom, ele só vai te ajudar em falar, há um aumento da quantidade de líquido intraarticular. Então você vê que assim, eles te ajudam, mas não fecham o diagnóstico. O principal é a clínica e a punção. Cintilografia vai ter um aumento da captação periarticular, mas você vê que são bem sensíveis, mas pouco específicos, né? O tratamento, fez a punção ou a análise do líquido sinovial, deu positivo, drenagem cirúrgica, artrotomia para limpeza articular, lavagem abundante e remoção dos grumos, propiciando também a descompressão articular. Você está dando condições para esse ambiente do líquido sinovial, que você tem que lembrar que uma das fontes de nutrição da cartilagem é o líquido sinovial. Você está dando condições aí para manter a viabilidade da cartilagem. E aí você vai iniciar uma antibiótico terapia. De início é uma antibiótico terapia empírica, né? Você não sabe o germe. Durante a sua cirurgia você coletou uma amostra dentro da articulação e enviou para a cultura, que vai demorar uns 5 dias. Em média, para sair qual é o germe. E aí sim você vai adequar o antibiótico. E até lá você começa uma antibiótico terapia empírica. Então, em relação à antibiótico terapia, inicialmente empírica, ou oxo, gentamicina. Geralmente artrite séptica, 3 semanas, depois você tem um esquema via oral. Diferente, por exemplo, quando é osteomielite, que geralmente aí uns 3 meses, 6 meses de antibiótico, é bem mais prolongado a terapia quando é osteomielite. E para finalizar, a osteomielite, lembrar sempre aí daquela apresentação em criança, osteomielite hematogênica aguda, que geralmente começa na metáfise proximal dos ossos longos. Então é qualquer infecção óssea que comprometa a cortical, esponjosa ou canal medular, e a destruição óssea causa necrose, que tende à cronificação. Imagine um metabolismo ósseo bem diferente de um metabolismo aí na pele, em outros órgãos. Então, por isso que há uma cronificação, é bem mais difícil você tratar com antibiótico uma osteomielite, né? Até o antibiótico chegar no metabolismo ósseo, uma matriz extracelular mineralizada, é bem mais difícil a penetração, e ainda mais quando você tem implantes, placas, parafusos. Lembrar que a bactéria ela se aloja ali ao lado do implante e cria ali um biofilme, que aí é mais uma barreira para a entrada de antibiótico, e aí por isso que fica aquela cronicidade. Mas na criança, lembrar da osteomielite hematogênica aguda. Bom, os fatores predisponentes, né? Na idade, mais frequente em lactantes e crianças, mais comum em homens. Às vezes tem história de trauma ou não, desnutrição, falta de higiene. Às vezes você tem um foco primário, certo? Às vezes a criança fala,
os pais falam, 2 semanas atrás teve uma infecção de garganta, ou a criança que fica o dia inteiro na rua, uma fissurinha na pele, geralmente é uma porta de entrada aí, para você ter uma bacteremia e se alojar ou na metáfise ou na articulação. E sempre lembrar da defesa aí, hospedeiro versus virulência. Então, o que explica o foco inicial de uma osteomielite na metáfise proximal é a anatomia. É a vascularização dessa região metafisária, que ela é mais rica, só que apresenta aí a gente chama de sinusoides vasculares. Aqui é uma vascularização mais lentificada, além do que o pH é um pouquinho diferente da restante do osso, e aí você tem menor quantidade de fagócitos. Isso aí favorece, propicia, numa eventual bacteremia, a bactéria sair do espaço vascular e começar a se alojar no espaço ósseo e começar uma osteomielite hematogênica aí na criança, né? Então aí devido aos sinusoides vasculares, menor quantidade de fagose na metáfise, e aqui você inicia aí uma osteomielite hematogênica aguda. Geralmente esse foco infeccioso, dependendo aí da capacidade do hospedeiro, do sistema imunológico, né, ele pode progredir, começar a criar um abscesso, um sequestro ósseo, e aí o corpo vai querer repelir e geralmente cai aí no abalo periósteo, dá dor, e geralmente quando é joelho, você vê que acaba supurando para fora aí do espaço articular. Então, já aí favorece bastante aí, diferente das outras articulações, ombro, cotovelo, quadril, que você já pensa aí numa concomitância aí, osteomielite com artrite séptica. O quadro clínico é semelhante à artrite séptica, tem os sinais sistêmicos e os sinais locais, né? Dor, sinais inflamatórios, posição antálgica também. Geralmente a dor é mais assim, é difícil, mas geralmente é mais localizada na metáfise proximal, também vai ter pseudoparalisia. O diagnóstico, lembrar também, tem o clínico e o radiológico, também raio-x, mesma regra. Osteomielite hematogênica aguda, raio-x inicialmente até 2 semanas não dá alteração radiográfica. Existem alterações laboratoriais, então veja um exemplo aqui. Por exemplo, aqui está com 0 semanas, ou seja, no início de uma osteomielite hematogênica aguda, e basicamente não há alteração radiográfica. Com 1 semana parece que começa alguns focos aqui de lise óssea, né? E com 2 semanas, olha o pontilhado, lesões líticas aqui na metáfise proximal. Isso aqui é uma osteomielite. Às vezes você tem um abaulamento e calcificação aqui do periósteo. Olha aí outros exemplos com 2, 3 semanas, 8 semanas, já como vai cronificando aí uma osteomielite hematogênica aguda. E aí pode aí cronificar e fica aquele metabolismo, aquele turnover ósseo e tal. O tratamento, diante da suspeita clínica, mesma coisa para artrite séptica, fazer uma punção. É uma punção óssea, mas essa punção geralmente é no centro cirúrgico. Às vezes a artrite séptica, você pode fazer essa punção via ambulatorial, né? Já osteomielite, o melhor é no centro cirúrgico. Você já faz uma punção óssea, sai o pus, você faz uma janelinha no osso, drenou o pus, é uma osteomielite hematogênica. E aí você parte você aumenta essa janela óssea e lava bastante essa região metafisária também. Colhe uma amostra de osso para mandar para a cultura e fechar o diagnóstico de osteomielite, certo? E aí entra com antibiótico empírico até você isolar o germe. Então aqui algumas amostras, fez a punção, saiu o pus, faz um acesso pequeno, faz uma janela óssea, às vezes você faz uma outra janela mais distal para ficar lavando, né? Por um lado você infunde soro, pelo outro você aspira, né? Às vezes um esqueminha. Às vezes você faz todo esse sistema, o paciente vai para a enfermaria e você mantém um sistema de irrigação com soro fisiológico para ir lavando, tudo isso para combater a infecção e não deixar cronificar. Beleza, gente? Esses são os principais tópicos de infecções osteoarticulares. Vamos falar um pouquinho de conceitos básicos em traumatologia. Bom, vamos relembrar então, contusão, entorses, distensões, luxações, ferimentos, tratamento conservador e o tratamento cirúrgico das fraturas. E aí a gente vai encerrando a nossa aula.
Os conceitos: contusão é uma lesão traumática aguda, sem corte, decorrente de um trauma direto nos tecidos moles e que provoca dor e edema. Imagine aqui a continuidade dessa cena, né? A pancada que esse rapaz vai tomar aí, ele vai se proteger. Só lembrar aí, quando a gente se protege, toma uma cacetada, às vezes você tem uma fratura na una, tem um epônimo essa fratura, fratura do cacetete, né? E já que a gente está falando de epônimo, só para relembrar, o epônimo, uma das fraturas mais comuns do membro superior é a fratura de rádio distal, aquela fratura extra-articular com desvio dorsal, né, que é a fratura tipo Colles. E lembrar de mais duas, eu gostaria que vocês lembrassem, que às vezes pode ser cobrado em prova: fratura de Galeazzi e fratura de Montedia. Para decorar o Galeazzi e a Montedia. Por que o Galeazzi? O Galeazzi é fratura do rádio com luxação da una distal, né? Você tem uma fratura do rádio com uma luxação radioulnar distal, da una distal. Diferente de Montedia, que é a Montedia, né? A una, fratura então da una com luxação da cabeça do rádio, em relação aqui o cotovelo. Então olha a fratura da una com luxação da cabeça do rádio, fratura a Montedia ou Galeazzi. Beleza. Só para você, aproveitando o engancho, isso aí é cirúrgico, não merece aí, os melhores resultados é cirúrgico, o tratamento redução aberta, faz um acesso, reduz, chega no foco de fratura, limpa o foco de fratura, reduz a fratura e fixa. Olha aí a redução aberta da fratura, né, como ficou bem reduzidinho, e aí você parte para a fixação com placas e parafusos. É assim que a gente trata. No caso aqui é uma fratura do rádio e da una, né? Beleza. Voltando ainda para os conceitos, né? Equimose já seria aí um infiltrado de sangue na malha de tecidos aí, devido à ruptura de capilares, e um hematoma já é uma coleção de sangue, né? Um hematoma subgaleal, um hematoma aqui no leito ungueal. Só lembrar, gente, que o pronto-socorro é muito comum, né? Quem é que não bateu aí, prendeu o dedo na porta aí do carro, né? E no pronto-socorro, uma coisa que alivia muito o alívio da dor nesse trauma ungueal aqui é fazer uma perfuração na unha. Sempre lembrar de furar a unha aí para extravasar esse sangue. Pode fazer com uma agulhinha, você vai girando assim, e aí quando você furar vai sair sangue, isso alivia bastante a dor do paciente. Entorse já é um trauma articular torsional com lesão cápsula ligamentar, né? São com distensão ligamentar, ruptura dos ligamentos. O exemplo clássico é a entorse de tornozelo, em que você tem uma ruptura parcial aí dos ligamentos do tornozelo, complexo ligamentar colateral lateral. E lesões musculares, distensões, rupturas. Para lembrar de tornozelo, olha aqui a anatomia desse complexo ligamentar colateral lateral. O mais comum numa entorse de tornozelo não é uma dor e um edema, principalmente mais anterior ao maléolo. Por que geralmente aqui fica um ponto mais doloroso? Porque o primeiro ligamento a romper é esse aqui, ó, é o fíbulo talar anterior. Se você tem o fíbulo talar anterior, você vai ter o fíbulo talar posterior. E você tem o fíbulo calcâneo. São esses três os principais ligamentos aqui do lateral no tornozelo. Geralmente pelo mecanismo torsional numa entorse, você começa a distender esse ligamento, rompe e assim vai. Fíbulo calcâneo e o fíbulo talar posterior. Tá? Precisa, por exemplo, num trauma desse, fazer um ultrassom? Não, pelo exame físico, pela edema, pela equimose aqui, você sabe que lesionou, né, o ligamento. Mas num trauma desse, no pronto-socorro, você vai descartar uma fratura, solicitar um raio-x do tornozelo ou do pé, descartar uma fratura e assim você vai conduzir o tratamento aí para uma entorse. Qual que é o tratamento? Imobilização engessada, no caso do tornozelo está lá suropodálica, uma analgesia, IM e depois VO, você manda para casa com via oral, anti-inflamatório, repouso, vai orientar em medidas anti-inflamatórias, elevação do membro, gelo local
e encaminhar para o ambulatório de ortopedia, né? Então isso é o que você tem que fazer no pronto-socorro. Entorse de joelho, lembrar aí que uma das lesões associadas no entorse de joelho é a lesão do ligamento cruzado anterior, que vai gerar uma instabilidade no joelho. Luxações é a perda de congruência articular. Uma das articulações mais comuns é ombro, certo? Mas todas as articulações estão passíveis de você ter essa perda da congruência articular. Ombro, lembrar sempre, num trauma no ombro, pedir as 3 incidências radiográficas, AP, perfil e axilar. Às vezes só no AP você não consegue identificar uma luxação, você precisa ver no perfil e assim você vai diagnosticar uma luxação. Esse raio-x AP do ombro está fácil, olha a glenoide, olha aqui a cabeça humeral. Às vezes na clínica, na inspeção, você já pode ver aí alguns sinais. No caso, o sinal da dragona, uma depressão aqui, né, do ombro esquerdo. E olha o raio-x na incidência AP, está fácil, né? A cabeça humeral não está centralizada aqui na glenoide, olha a glenoide, né? A cabeça humeral devia estar mais aqui. E aqui já é um raio-x pós-redução, né? Manobras de redução. Lembrar da mais famosa, a tração contra tração. O médico faz uma tração com um lençol aqui, com uma contratração, mantendo o tronco estático, né? E assim vai devagarzinho com o próprio peso do corpo, o médico vai até 10 minutos e reduz. Lembra, existem outras manobras, manobra gravitacional de Stinson, certo? Lembrar da luxação acrômico-clavicular. Às vezes o paciente chega com um trauma no ombro, o raio-x, às vezes você fica na dúvida, mas na anamnese e principalmente na palpação, o paciente tem dor, a palpação da acrômico-clavicular. Olha a avaliação radiográfica desse paciente, à direita, a gente observa que tem uma discreta assimetria, né, da clavícula com a acrômico à direita, comparativamente ao esquerdo, né? Esse já é um outro caso de outro paciente, já uma luxação acrômico-clavicular bem mais grave, né? Bem maior. Existe uma classificação chamada classificação de Rockwood, uma classificação radiográfica, que ela vai nos determinar assim, se o melhor é o tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. Por exemplo, esse paciente, como o aumento, essa distância do coracóide à clavícula é pequeno, isso aqui é tratamento conservador. Quando esse distanciamento é maior aí que 100%, comparativamente ao contralateral, aí geralmente é cirúrgico. Mas isso aí não é para vocês. Opções de tratamento cirúrgico, né, você pode colocar só redução e fixação com fio de quiche, associar uma cerclagem do coracóide com a clavícula, existem uma placa chamada placa gancho também, são opções de tratamento cirúrgico. Luxação de dedo, olha aí a apresentação clínica, como que é uma luxação de dedo, né? No caso, no pronto-socorro, toda luxação é uma urgência ortopédica, a cartilagem está em risco, você tem que fazer uma redução. No caso do dedo, você faz um bloqueio digital dos ramos do radial e depois dos ramos de nervo digital aqui, faz um bloqueio com xilocaína sem vaso e depois espera alguns minutos e faz a manobra de redução. Geralmente uma flexão com tração, né? Não só tração, mas você vai fletindo e você vai sentir a redução. Mas talvez é melhor deixar para um especialista, um ortopedista fazer isso. O ombro eu acho que vocês podem fazer, vocês podem tentar. Ferimentos, né? Você tem que descrever, né, os ferimentos, se é um ferimento inciso, cortante, contuso, penetrante, transfixante, escoriações, abrações, avulsões, lacerações, né? Aí já envolve manejo de partes móveis. E as fraturas, que é a perda de continuidade óssea, ela pode ser, isso é bom para descrever, para classificar, né? Se ela é completa ou incompleta, se tem um traço simples ou multifragmentar, se ela é desviada ou sem desvio, se ela é fechada ou aberta, né, numa fratura exposta, por exemplo. Tratamento conservador de fraturas. Vamos lá. Bom, quais são os princípios aí do tratamento conservador, né? O tratamento incruento, não cirúrgico,
Geralmente você tem que associar uma imobilização, né? Geralmente essa imobilização é um tutor externo, por exemplo, diferente do tratamento cirúrgico, uma haste de fêmur, é um tutor interno intramedular, né? O objetivo é manter a redução da fratura até ocorrer a consolidação óssea, né? Através dessa imobilização. É um método não invasivo, barato, pode ser com tala, com gesso circular, com uma tipóia, férulas metálicas, órteses e outros. Alguns exemplos aí, então, por exemplo, uma tala axilo-palmar ou um gesso circular. Lembrar que no trauma você nunca vai fazer um gesso circular, né? Qual que é o risco de fazer um gesso circular no trauma? Síndrome compartimental, né? Sempre colocar uma tala, mesmo se for uma fratura, já estabiliza, já melhora a dor do paciente. E se for uma fratura fechada, sem comprometimento neurovascular, sem síndrome de compartimento, você pode encaminhar para o ambulatório, não é uma urgência que precisa ser resolvida no momento. E aí provavelmente o ortopedista, 5 dias, uma semana depois, ele vai tirar a tala e vai colocar um gesso circular se for tratar de forma conservadora, né? Os objetivos então, manter o alinhamento do membro, restringir a mobilidade no foco de fratura e melhorar a analgesia. É utilizado no tratamento conservador ou às vezes temporário nas lesões de tratamento cirúrgico. Às vezes você tem uma fratura, de tratamento cirúrgico, só que até o paciente aguardando melhora do edema, das partes moles, ele pode manter a imobilização com uma tala, né? É uma opção também. E sempre um dos princípios é imobilizar uma articulação acima e distal do segmento afetado. Por exemplo, vocês têm que saber, né, fazer tala, mas por exemplo, um trauma no punho, por exemplo, no punho, você tem que imobilizar um segmento proximal e um distal. Então você vai fazer uma tala antebraquio palmar, do antebraço até a palma da mão, uma tala antebraquio palmar. Se há um trauma, por exemplo, no cotovelo, né, imobilizar o segmento do braço e do antebraço, e aí sim você tem uma tala axilo palmar. Às vezes gera um pouquinho de dúvida aqui. Por exemplo, um trauma na perna. Então você vai imobilizar o segmento da coxa e do pé, uma tala cruropodálica ou inguinopodálica. Às vezes um entorse de tornozelo, uma tala suropodálica. O gesso circular, né, isso aí é com o ortopedista, porque se não fizer bem feito pode dar úlceras, pode evoluir para uma síndrome compartimental. Existe tratamento conservador de fratura. Se é uma fratura alinhada, sem desvio, às vezes o paciente é mais jovem, vamos tentar o tratamento conservador, né? Olha aí o gesso circular, né? Que vai bem, uma fratura de úmero sem desvio, ou numa idosa com comorbidades, vamos tratar numa tipóia, né? Tipóia simples. Uso de férulas, lesões em dedos, talinha metálica. E existem outras órteses, né? Por exemplo, robofoot quando é entorse de tornozelo, mas aí o paciente tem que pagar. Tipóia em 8 para fratura de clavícula ou tipóia simples. Aqui, por exemplo, trauma em dedos, artérios, né? Uma esparadrapagem que a gente usa. E quando é fratura de fêmur em criança, olha o tratamento como que é, um tratamento conservador no gesso, é um gesso pelvipodálico, que estabiliza a pelve e o fêmur e o membro inferior com a fratura do fêmur até a consolidação, o gesso pelvipodálico. Em relação ao tratamento cirúrgico das fraturas, né? Vamos lá. Lembrar dos dois tipos de calcificação, né? De consolidação. Você tem aí a intramembranosa e a endocondral, mais na embriogênese, né? Que é a formação dos ossos. Mas numa fratura você vai ter a concomitância aí dos dois tipos. A endocondral, que você tem aí início com células de cartilagem, condrócitos, formando um molde de cartilagem, e depois você tem a calcificação com osteoblastos para formar a matriz óssea mineralizada. E você tem a intermembranosa também, que é uma calcificação mais direta, um tecido primário indiferenciado que já se diferencia em osteoblastos para formar a matriz óssea. Então, assim, a fratura, você tem aí basicamente 4 fases, né? Numa fratura, num trauma, numa fratura você tem um hematoma fraturário,
1, 2 semanas. Depois você tem a formação de um calo mole, um calo cartilaginoso, geralmente 4 semanas. Depois você tem a calcificação desse calo, que se torna um calo duro. E a última fase já é uma remodelação da fratura. Cada osso tem um tempo de consolidação. Por exemplo, metacarpo, você vai pensar aí numa consolidação em 4 a 6 semanas. Fratura de ossos de antebraço, já o húmero, uns 2 meses, 3 meses. Fratura de fêmur, uns 4, 6 meses, já é bem mais prolongado. Beleza, os métodos de tratamento cirúrgico, né? Lembrar das placas, que elas podem dar compressão no foco de fratura. Você pode colocar uma placa com princípio em ponte, ou uma placa bloqueada, haste intramedular, parafuso interfragmentário, fios de Kirchner, próteses, às vezes uma fratura articular tão grave que você não consegue reconstruir a articulação, aí você tem que pensar em prótese. E fixadores externos, né? Então aí, alguns exemplos aí, placa com parafuso, às vezes pela placa, colocação de placa com os parafusos, você consegue dar compressão no foco de fratura, certo? Quando o orifício da placa é excêntrico, né? Você tem o conceito aí, por exemplo, placa ponte. Às vezes a cominuição é tão grande, né, de uma fratura que você não consegue reduzir fragmentos por fragmentos. Você tem que lembrar do envoltório de partes moles. Então você estabiliza proximal e distal. Isso aí é uma placa ponte. Tem o conceito do parafuso interfragmentário para dar compressão no traço de fratura. Você pode associar a placa com parafuso interfragmentário. Placas que já vêm pré-moldadas, são placas mais modernas, que ainda não temos no SUS, talvez nem tenha. Hastes intramedulares, mais indicada para fratura de ossos longos, né, fêmur principalmente. Banda de tensão é um outro método, principalmente fraturas de patela e olecranon no cotovelo, que é basicamente fios de Kirchner com uma cerclagem. Eles convertem forças de tração em compressão no foco de fratura. E tem o DHS, lembrar o DHS principalmente para fraturas do fêmur proximal. Lembra das fraturas transtrocantéricas, né, que é bem comum em idoso, uma fratura que vai do trocânter maior ao trocânter menor. O DHS ele tem esse nome porque é Dynamic Hip Screw. É um parafuso no quadril, só que ele é dinâmico. É um tambor aqui que permite a pistonagem desse prego, né? Então ele permite, operou no dia seguinte, já estimula a deambulação do paciente, e aí a força que ocorre no fêmur proximal é de compressão no foco de fratura. Então até estimula a consolidação. Fios de Kirchner, que é comum, barato, simples, fácil de fazer, né? E as próteses também. É uma outra opção de tratamento nas fraturas cominutivas articulares. Os fixadores externos, geralmente ele é usado nas urgências, principalmente fraturas expostas. É rápido de fazer, geralmente o paciente com politrauma está grave, clinicamente, você não pode perder tempo na estabilização óssea. Já fixa com fixador externo, 10 minutos, e já leva o paciente para cuidados de CTI. Essa é a principal aplicação aí. Dos fixadores externos, mas ele também às vezes pode ser usado no tratamento definitivo. E lembrar do Ilizarov, né, que são as famosas gaiolas, né, um fixador externo circular. Aqui então alguns exemplos: fixador externo linear, às vezes num trauma inicial de uma fratura exposta, às vezes olha a falha óssea que tem, né, provavelmente vai ter uma lesão de partes moles muito importante. Você não pode partir para um tratamento definitivo num trauma inicial desse. Então você coloca um fixador externo, ele é provisório, geralmente 1 a 2 semanas, até você converter para o tratamento definitivo, né, com placa, haste e assim vai. Por exemplo, esse caso é um caso recente, uma fratura exposta, tem uma lesão de partes moles aqui, grau 1, grau 2, aqui na tíbia proximal, né? E olha, depois que leva para o centro cirúrgico e coloca um fixador externo, por exemplo, transarticular, estabilizando o fêmur e a tíbia, olha o alinhamento que você já ganha, né? Tanto no raio-x AP quanto em perfil do joelho, o alinhamento aí na tíbia proximal
e assim vai. O paciente espera 1 ou 2 semanas na enfermaria, depois vai de novo para o centro cirúrgico, já passou o risco de infecção para não dar osteomielite, converte para placa, parafuso. Olha esse outro caso, uma subluxação da tíbia proximal, né? Com fratura aí, uma depressão articular grave, uma fratura do planalto tibial, né, grave. Então a gente às vezes coloca, essa era uma fratura fechada, mas também coube muito bem indicado um fixador externo para alinhamento do membro, descompressão, já melhorar, né? Olha, você já vê aí como uma articulação, né? Um melhor alinhamento. Isso aí espera desinchar 1 ou 2 semanas e aí sim você parte para o tratamento definitivo. Síndrome compartimental é o aumento da pressão dentro de um compartimento tissular, geralmente compartimento muscular, levando a um comprometimento da perfusão, isquemia e morte dos tecidos musculares, tendões, nervos. Então, por exemplo, um corte axial da perna, você tem a tíbia e a fíbula. Olha os compartimentos musculares, né? Compartimento muscular posterior, você tem o compartimento muscular e ele é envolto por uma fáscia, né? Imagina um aumento da pressão dentro desse compartimento. Chega uma hora que o edema é tão grande que a fáscia restringe, não deixa mais aumentar o compartimento. E aí, dependendo da pressão dentro desse compartimento, ele não deixa ter a vascularização, a perfusão desse músculo. E aí vai ocorrer a necrose muscular, né? Que é o que a gente não deseja aí na síndrome compartimental. Então, com relação a etiologias, por exemplo, isso aqui é um raio-x do antebraço de uma criança, uma fratura do cotovelo, gente, uma fratura supracondílea, que pode dar um edema importante nessa região e evoluir para uma síndrome compartimental. Então, esse aumento da pressão dentro do compartimento pode ser por causas internas ou externas. Internas, fratura, edema, hemorragia. Causas externas, um enfaixamento muito forte, um aparelho engessado circular. Imagina um politrauma que ficou preso nas ferragens, né? Vai dar esmagamento, vai dar um aumento aí da pressão desse compartimento. Queimaduras, né? Em que você tem aí pela retração do envoltório de pele, a constricção, choque elétrico, são causas aí para evoluir para síndrome compartimento. E na suspeita, é uma urgência ortopédica, na suspeita chama o ortopedista, né? Se você deixar passar batido no pronto-socorro, qual que é a sequela aí da síndrome compartimento? A sequela clássica é a contratura isquêmica de Volkmann. Ocorre a necrose desse músculo, desse compartimento muscular, e aí o tecido cicatricial ele vai retraindo e aí vai dando essas deformidades esqueléticas, né? Isso aqui, gente, não tem como reparar, entendeu? Isso aqui é sequela, infelizmente não tem, existem cirurgias, mas a sequela é fato. Então, tem que, na suspeita de síndrome de compartimento, é uma urgência, chama o ortopedista e trata, gente. Tem que tratar para não deixar evoluir para essa sequela. O diagnóstico, veja essa foto aqui, né? A mão do mesmo paciente, a mão esquerda é edemaciada, pele brilhosa, o importante edema de partes moles, né? Com certeza o paciente vai ter muita dor, certo? E principalmente dor no estiramento passivo dos dedos, ou da perna, do pé, do segmento que for. Então, o paciente tem muita dor, é uma dor lacinante, o paciente urra de dor, é até angustiante ver o paciente com dor. Você pode passar de pirona, tramal, não há medicamento que melhore a dor do paciente. E no exame físico, o estiramento passivo do membro, que ocorre a distensão nesse compartimento muscular, o paciente urra de dor, é muita dor. Lembrar que parte vascular, vascularização, você pode ou não ter alteração, e a parte de sensibilidade também, pode ou não ter alteração da sensibilidade. Então, com isso você fecha o diagnóstico. O diagnóstico de síndrome compartimental é clínico, tá? Suspeitou, aí você tem que partir para o tratamento. Então, são esses sintomas, sinais e sintomas: dor lacinante, dor ao estiramento passivo dos dedos, parestesia e vascular, você pode ou não ter alteração. Isso geralmente é questão de prova também. Num paciente consciente,
com essa clínica, não há necessidade de um exame complementar, é cirúrgico, vai para o centro cirúrgico e faz o tratamento. Naquele paciente, às vezes que teve um TCE e uma alteração do nível de consciência, você pode usar um método descrito por Whitesides e colaboradores, é esse método aqui para você avaliar quanto que é a pressão dentro do compartimento. Geralmente é um equipo de 3 vias, em que você, no ambulatório mesmo, você pode fazer um manômetro com aparelho de pressão, uma seringa e aqui uma sonda com uma agulha que você introduz dentro do compartimento. E aí você a pressão dentro do compartimento ela está bem maior que do ambiente externo. Então, por exemplo, você deixa esse sistema com soro fisiológico e uma bolinha aqui dentro, uma bolha de ar. Quando você introduz dentro do membro, lógico que essa bolha tende a vir para a esquerda por causa da pressão que é bem maior que aqui. Mas aí você vai apertando o êmbolo, chega um momento que estabiliza a pressão. Então essa pressão medida aqui é a mesma do compartimento. Então você tem uma medida aí direta da pressão dentro do compartimento. Só que cada paciente, por exemplo, um atleta, ele suporta uma pressão de compartimento diferente de um não atleta. Então não tem como você determinar o tratamento por uma medida absoluta dessa pressão dentro do compartimento. E o Whitesides, ele determina, nos trabalhos dele, ele fala medida relativa. É um valor diferencial quando a diferença entre a pressão arterial diastólica do paciente, entre a sistólica e a diastólica. Você tem essa pressão diastólica do paciente e você tem a pressão medida do compartimento, né? Quando essa diferença de pressão dá menor ou igual a 30, aí ele indica o tratamento que é a fasciotomia, né? Então, para Whitesides, e a maioria dos autores adota o valor de 30 miligramas de pressão de diferencial, um valor diferencial como um valor crítico aí para a tomada de decisão, tá? Lembrar que a pressão de um compartimento gira em torno de 4, 5 milímetros de mercúrio, mas aí com o aumento da pressão, ele vai aumentando. Então você pega um paciente com um PA de 12 por 8, 120 por 80, está com 80 de pressão diastólica, a pressão do compartimento vai aumentando. Quando chegar em 50 milímetros de mercúrio, essa diferença já chega em 30, aí é um valor crítico que o Whitesides recomenda o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é descomprimir, dar condições para permitir a vascularização desse compartimento muscular. O tratamento é fasciotomia. Você vai fazer uma incisão, lâmina 20, na pele, o paciente anestesiado, e aí você vai com uma tesoura e libera a fáscia muscular desse compartimento. Você permite aí uma vascularização. Alguns exemplos: esse paciente tomou 2 picadas de cobra na mão e evoluiu, olha aí o edema, né, da mão, do antebraço, evoluiu para uma síndrome compartimental, né? E aí olha a fasciotomia, como todo o compartimento muscular, na cirurgia ele expande, né? Ele descomprime. E aí depois, a cada 2, 3 dias, você traz esse paciente para o centro cirúrgico, limpa para não evoluir para a infecção e vai tentando fechar a pele. No caso aqui a gente colocou uns tubinhos de silicone só para não machucar a pele, e aí vai fechando. Geralmente com 1, 2 semanas você consegue aí o fechamento completo, quando há aí uma diminuição desse edema, né? E para finalizar nossa aula, fratura exposta, né? Então é o contato do hematoma fraturário com o ambiente externo. Existe uma classificação de Gustili-Anderson, tem que saber, tem que decorar, às vezes é cobrado em prova. É uma classificação que é dada de acordo com o tamanho do ferimento, grau de contaminação e energia do trauma, né? Então, por exemplo, você vê, olha aí o prejuízo de partes moles, né? Provavelmente um trauma aí de moderada, grande energia do trauma, o prejuízo aí de partes moles, né? Então, essa classificação é dada de acordo com o tamanho do ferimento. Ela é dada em grau 1, 2 e 3, sendo que 3 se divide em 3A, B e C. O grau 1, ferimento menor que 1 centímetro, grau 2, entre 1 e 10 centímetros, grau 3, maior que 10 centímetros. Energia do trauma, pequena, moderada e elevada, e grau de contaminação, pequena, moderada e elevada.
né? Às vezes você pega uma fratura exposta num ambiente rural, né? Imagina, dá grande risco aí de contaminação. E o 3, quando o paciente vai para o centro cirúrgico, provavelmente um fixador externo para estabilizar provisoriamente a fratura, você estabiliza, mas você consegue a cobertura da pele, a cobertura da fratura. Então, ficaria com uma 3A. O 3B você não consegue cobrir a fratura, ou seja, tem uma falha de cobertura, uma falha de partes moles. E o 3C é quando você tem qualquer fratura exposta associada à lesão vascular em que precisa da arteriorrafia para viabilizar a vascularização. Então, classificação de Gustilianus, 1, 2, 3, 3A, 3B e 3C. O tratamento é uma urgência ortopédica. O que você vai fazer no pronto-socorro? Bom, primeira coisa, você vai avaliar a vascularização do membro, ver a parte vasculo-nervosa. Você vai ocluir o ferimento, você tem que evitar maior infecção. O risco de uma fratura exposta é infecção. Então, tudo que você tem que fazer é para evitar a infecção. No pronto-socorro, primeira coisa, tira uma foto para ficar registrado. Dali vem e não ter que ficar abrindo a fratura todo momento, o ferimento, para evitar a contaminação ali do pronto-socorro, que é um ambiente bem contaminado. Então, tira uma foto, lava, tira a sujidade mais grosseira, cobre a fratura com compressa, enfaixamento, já estabiliza com uma imobilização engessada, uma tala, já inicia antibiótico profilaxia, antibiótico profilático, e aí depois encaminha o paciente para o raio-x e chamar o ortopedista. Então, esses são os princípios de tratamento numa fratura exposta. Então, ocluir o ferimento, alinhar um membro com uma imobilização, já melhora a dor do paciente, você nunca vai errar em alinhar um membro, tá? Às vezes tem assim, tem gente que tem medo, vou alinhar, vou prejudicar a vascularização. Não, você nunca vai prejudicar a vascularização, você vai estar melhorando a perfusão do membro. O antibiótico profilático, né, já inicia logo na entrada do paciente no pronto-socorro, depende do protocolo de cada serviço, mas a classificação de Gustilianus, ela orienta também os antibióticos que você vai passar. Geralmente, Gustilianus grau 1, só uma cefalotina, né? O grau 2, uma cefalotina ingenta, grau 3, já associa genta, metronidazol, né? Alguns exemplos aí de fratura exposta, com lesões aí de partes moles, né? E a importância aí do fixador externo como uma medida provisória, né? Lembrar da amputação traumática, como é que você faz para levar esse membro amputado até um centro terciário para promover o reimplante? Colocar o membro ou o dedo, por exemplo, numa compressa, né? Depois envolto para um saco plástico e aí sim num recipiente com gelo. Se colocar o membro já direto no gelo, pode estar necrose térmica. Alguns casos aí de fratura exposta, fratura do braço, passou um trator no braço dessa mulher. O medo aqui, eu lembro, no dia do trauma, era evoluir com uma síndrome de compartimento. Então a gente passou só um fixador externo e depois, 1 ou 2 semanas, converteu para uma fixação interna. Um desluvamento do antebraço, uma perda aí do envoltório de pele e depois de ter granulado o membro, 1 ou 2 semanas depois, aí você parte para o enxerto de pele parcial. Fratura exposta aí do tornozelo, veja aí como é que chega, né, no pronto-socorro, tomar todas as medidas, né, para evitar a contaminação. Olha aí o prejuízo de partes moles, né, lesões tendíneas, lesões ósseas, e aí sim, foi lavado bastante no centro cirúrgico, né, realinhada a parte óssea, partido para fixações, já partiu para resolver toda a parte tendínea e já colocou um fixador externo para estabilizar a articulação. Veja no pós-operatório, no primeiro dia, como é que tá bom pela lesão inicial, mas a energia do trauma foi tão grande que olha o prejuízo, aqui tá bom, né, o ferimento, mas uns 4 dias depois já começa a pele necrosar, né? Então você vê que todos os esforços de uma fratura exposta, que você tem que tomar todos esses cuidados, porque a energia do trauma é tão grande que às vezes, imagina ter uma falha de cobertura de pele aqui, né?
E aí depois a evolução, até que o paciente fez câmara hiperbárica, graças a Deus foi só uma necrose superficial que foi granulando e depois foi cicatrizando por segunda intenção. Fratura exposta do antebraço, olha a sujidade, né? Esse paciente foi atropelado em via uma vicinal, olha o tanto de grama que tinha, né? Então no pronto-socorro, evitar sempre de clampar a artéria, viu? Que não deve ser uma veinha, mas não clampe uma artéria, tá? Porque senão, no momento, se precisar de uma arteriorrafia, se você clampou já a artéria terminal, o vascular não vai conseguir fazer uma arteriorrafia. No máximo, se estiver sangrando muito, coloca um curativo compressivo, oclusivo e evitar até o torniquete. O torniquete é a última opção, né? Quando está um sangramento muito abundante. Então já pega, já lava no pronto-socorro, já tira a sujidade, já faz um curativo oclusivo, coloca uma imobilização com tala, já começa um antibiótico endovenoso, profilático e encaminha para o centro cirúrgico. No caso, o raio-x dele tinha uma fratura do rádio e da una e que depois foi convertida para fixações com placa e parafuso. E no caso aí, olha o envoltório de pele, né? Esse paciente até que teve boa evolução, mas ele tinha uma lesão neurológica do ramo motor, do radial, mas depois foi recuperando.